Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos responder algumas questões sobre o assunto de geradores e receptores elétricos. Primeira questão diz o seguinte: unidades hospitalares utilizam geradores elétricos para se prevenir de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Considerando-se um gerador elétrico de força eletromotriz 120 volts e resistência interna de 4 ohms, que gera potência elétrica de 1.200 watts, quando ligado a um circuito externo. É correto afirmar, com base nessas informações e nos conhecimentos da eletricidade, que... Então ele coloca aqui vários pontos aqui sobre o gerador. Então nós vamos entender aqui. Ele diz aqui que ele tem uma força eletromotriz, ele tem uma resistência interna aqui, Rzinho, e ele vai mandar uma potência elétrica de 1.200 watts. E aí a assertiva 1 fala o seguinte: o gerador elétrico transforma energia elétrica em outras formas de energia. Está errado, porque um gerador elétrico transforma energia mecânica em energia elétrica. É o contrário. Segundo assertiva fala o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre os terminais do gerador é 110 volts. Então, pessoal, olha só. Nós sabemos na equação do gerador que nós temos uma força eletromotriz e uma resistência. Então, isso aqui é como se fosse uma bateria. E aqui é os polos da bateria, ó, o A e o B. Olha só o que acontece. Nossa tensão aqui, né? Então, a nossa tensão é a força eletromotriz menos resistência vezes a corrente. Então, vamos logo descobrir aqui algumas coisas. Nós podemos descobrir qual é a corrente, porque nós temos a força eletromotriz e a resistência interna, mas falta descobrir quem é a corrente. Então, nós temos que utilizar a equação da potência. Nós sabemos que a potência no gerador é a força eletromotriz vezes a corrente. Como a potência que ele joga de 1.200 e a força eletromotriz é 120, então nós temos a corrente de 10 amperes. 10 amperes. Então nós sabemos agora qual é a corrente. Então a gente pode jogar aqui, ó. A tensão é... Quem é a força eletromotriz? A força eletromotriz é 120. Menos. Quem é a resistência interna? É 4. Quem é a corrente? É 10. Então vai dar 120 menos 40. Então vai dar 80 volts. Então essa assertiva está errada, porque ele joga 80 volts na DDP dos terminais. A intensidade da corrente elétrica que circula através do gerador é igual a 8 amperes. Errado. A corrente é de 10 amperes. A corrente é de 10 amperes. Letra D. A potência dissipada em outras formas de energia no interior do gerador é igual a 512 watts. Vamos fazer o cálculo da potência dissipada. A resistência vezes I ao quadrado. Então a resistência é 4 e a corrente é 10 ao quadrado. Então a potência dissipada pelo resistor interno, 10 elevado a 2 é 100, 100 vezes 4 é 400 watts. Então está errado. Então vai sobrar só a letra E. A letra E diz que a potência elétrica lança no circuito externo para alimentar a instalação é igual a 800 watts. Vamos resolver a assertiva E. A potência utilizada aqui vai ser a potência total
menos a potência dissipada. Então a potência útil vai ser os 1.200 menos os 400 perdidos pela resistência interna. Então aqui vai dar 800 watts. Então a assertiva correta é a letra E. Certo, pessoal? Então dá um print, vê a questão aí com calma aí, que ela não é difícil e ela aborda todo o assunto. Uma bateria composta por 50 células voltaicas em série é carregada por uma fonte de corrente contínua de 220 volts. Cada célula tem uma força eletromotriz de 2,30 volts e resistência interna de 0,100 ohms, sendo que a corrente de carregamento de 6 amperes. Indique o valor da resistência extra que deve ser inserida em série com a fonte. Na questão, ele vai colocar 50 células em série. Pessoal, associação em séries de baterias é uma coisa desse tipo aqui, ó. O negativo ligando com o positivo e assim vai. Então, a força eletromotriz total vai ser exatamente, você vai somar todas as forças eletromotrizes aqui. Então, a força eletromotriz total vai ser o somatório das forças eletromotrizes aqui, de 1 até 50, né? Então, vamos lá. Então, basta pegar aqui 50 vezes 2,30, que vai dar 115 volts. A resistência interna vai ser também 50, porque é uma associação em série. Então você multiplica aí, vai dar 5 ohms. Isso aqui vai ser o nosso gerador. Ele vai fazer o seguinte, ele vai ligar, ele quer carregar essa bateria aqui, ó. Ele quer carregar essa bateria. Então, o que vai acontecer? O circuito seria uma coisa assim, ó. Aqui sendo a nossa bateria, ou nosso, e aqui vai ser o nosso gerador. Então a bateria aqui ela vai ser um receptor, porque ela vai estar recebendo aqui uma corrente. Essa corrente aqui vai ser de 6 amperes, derivado desse gerador. Então aqui vai diminuir a tensão e aqui vai aumentar a tensão, porque no gerador a tensão elétrica cai e no receptor a tensão elétrica aumenta. Só que a questão diz o seguinte, que tem que colocar aqui um outro resistor, vou colocar aqui R, para que o carregamento seja correto. Para que o carregamento seja correto. Então, nesse caso, a corrente vai ser quem? Vai ser o nosso 220 volts, que é o do carregamento, menos o da tensão, que é 115. Isso aqui é o da bateria, esse 115, dividido pela somatória das resistências aqui, ó. Resistência interna. Isso aqui, pessoal, vem daquela formulazinha da resistência aqui, né? Então, deixar o I isolado é o U dividido por R. Esse U é a nossa tensão total aqui, ó. Para carregamento vai ser assim, negativo, dividido pela resistência. Como está em série, são as resistências. Acontece que eu tenho aqui os valores aqui de tudo aqui. Então é só fazer o cálculo aqui em função aqui, né, de R. A corrente aqui, deixa eu apagar, é 6, né? A corrente aqui elétrica é 6. Ele dá aqui a corrente de carregamento. R mais 5. O produto do meio, produto dos extremos. Aqui você já faz a subtração, né? Fazendo os cálculos aqui.
você vai encontrar que a resistência é 12,5 ohms. Letra C. Vamos para a próxima questão. Um dado gerador elétrico real fornece uma tensão V em seus terminais quando percorrido por a corrente I. O gráfico veio para esse gerador. Como nós vimos, o gráfico do gerador sempre vai dar isso aqui, né? Onde isso aqui vai ser a nossa força eletromotriz e isso aqui é a nossa corrente de corte, né? Corrente máxima aqui. Então vamos lá. Ele quer que você determine a resistência interna do gerador. Então, nós sabemos qual é a equação do gerador. Vou botar aqui, letra A. Nós sabemos que a equação do gerador é dada assim, né? U, que é a nossa tensão, vai ser a força eletromotriz, menos a resistência vezes a corrente. Então, basta a gente pegar um ponto aqui. Nós vamos escolher esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui, a tensão vai dar zero. Se fizer o prolongamento aqui, ó, zero. Então, vou colocar aqui, ó, zero. A força eletromotriz está aqui, ó, 20. Menos o R, e eu tenho a resistência. Quem é a resistência? É 5. Então, 5R é igual a 20. Então, a resistência interna vai dar 4 ohms. Então, respondida aí a letra A. Então, nós vamos agora para a letra B, fazer aqui embaixo. O resistor de resistência 6 é ligado aos terminais do gerador, formando um circuito fechado em que o gerador e o resistor estão ligados em série, ó. Ligação em série. Determine o rendimento do gerador quando funcionando nessa configuração. Então, basicamente é o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó. Então, eu fiz o desenho aqui do circuito. É basicamente isso aqui. Então, ele quer saber o rendimento do gerador quando funcionar nessa configuração. Para isso, pessoal, a gente tem que descobrir qual é a corrente que está sendo gerada aqui no sistema. Então, olha só. A tensão aqui, que é a da força eletromotriz, ele é 20 volts. E nós temos aqui dois resistores. Esse resistorzinho aqui, nós já calculamos que ele é 4. E esse resistorzinho aqui, ele é 6. Ele dá na questão aqui, ó. Então, nós sabemos que resistência é U dividido por I. Portanto, I é U dividido por R, ou seja, as tensões divididas pela resistência. A única tensão aqui é da força eletromotriz, que ele é de 20 volts. E a resistência, como está em série, nós temos 4 mais 6 e vai dar 10 amperes. 10 ohms, desculpa. A resistência vai dar 10 ohms. Então, nós temos a corrente de 2 amperes. Então, para a gente saber o rendimento, a gente tem que ver quanto é que ele está gerando aqui. Utilizando essa resistência aqui, ó, a tensão vai ser R vezes I. Então, quem é a resistência? É 6. Quem é a corrente? A corrente que vai passar aqui é 2. Então, ele é 12 volts. O que acontece, pessoal? Olha só, o gerador, ele tem 20 volts. E já essa resistência aqui faz com que ele tenha apenas 12 volts. Então, o rendimento aqui, você pega os 12 volts e divide pelos 20 volts da força eletromotriz, que dá um rendimento de 0,6 ou 60%. Ou 60%. Para a última questão. Quando um gerador de força eletromotriz 12 volts é ligado ao resistor R de resistência 5,8, uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes circula pelo circuito. Aí ele pergunta qual é a resistência interna desse gerador. Então vamos lá. A questão da força eletromotriz, ó. Isso aqui não é a resistência interna, ele é o resistor R. Então vou colocar aqui o R grande. É exatamente isso aqui, ó. 5,8. Então nós sabemos que aqui dentro tem a força eletromotriz e tem um resistorzinho aqui, né? Esse lado aqui maior do que isso. E aqui é o lado positivo e o lado negativo. Então olha só o que acontece.
No circuito aqui é como se tivesse tudo em série, né? Ó, um circuito fechado. Então nós temos que a força eletromotriz é igual a resistência interna vezes a corrente, que é a mesma coisa de resistência vezes I. Vamos deixar isolada aqui a força eletromotriz. Então vai dar RI mais o R pequeno vezes o I, né? Então o I está aparecendo aqui como em evidência. Então eu pego o I e basta somar. É uma coisa lógica aqui, porque ele está uma associação em série, você tem que somar as resistências, né? Vamos pegar esse I e jogar para cá. Temos força eletromotriz dividido por I igual a R mais Rzinho pequeno. Então nós vamos pegar esse R e jogar para o outro lado, né? Então nós vamos ter que E dividido por I menos R é igual ao Rzinho pequeno, que é a nossa resistência interna. Então, ó, quem é o E? 12. Dividido por I. Nós temos o valor de I? Temos. É 2. Menos a resistência, que é 5,8. Você fazendo as contas, nós vamos ter que a resistência interna é de 0,2 ohms. Então, pessoal, por hoje é só. Dê uma olhada no livro texto. Ele é um assunto que ele envolve tanto o assunto de geradores, receptores, mas ele envolve também os assuntos passados, que é corrente elétrica, primeira lei de Ohm, circuitos elétricos. Então é sempre bom dar uma revisada, tá bom? Dê uma olhadinha nos exercícios e nas videoaulas. E até a próxima aula.